Olá, tudo bem? Está no ar o Arte em Foco. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo, Elcio. Hoje falaremos de artistas que revolucionaram a sua época. Salvador Dalí, o mestre da arte surrealista, e Claude Monet, pela sua contribuição ao movimento artístico chamado Impressionismo. Salvador Dalí nasceu em 11 de maio de 1904, na cidade espanhola de Figueres, Catalunha. Foi um dos mais importantes artistas plásticos, pintor e escultor surrealista da Espanha. Desde a infância, Dalí demonstrou interesse pelas artes plásticas. No ano de 1921, entrou para a Escola de Belas Artes de São Fernando, localizada na cidade de Madrid. Porém, em 1926, foi expulso desta instituição, pois afirmava que ninguém era suficientemente competente para o avaliar. Nessa fase da vida, conviveu com vários cineastas, artistas e escritores famosos, tais como Luiz Brunel, Rafael Albert e Frederic Garcia Lorca. Em 1929, viajou para Paris e conheceu Pablo Picasso, artista que muito influenciou na produção artística de Dalí. No ano seguinte, começou a fazer parte do movimento artístico conhecido como surrealismo. A década de 1930 foi um período de grande produção artística de Dalí. Nessa fase, o artista representava imagens do cotidiano de uma forma inesperada e surpreendente. As cores vivas, a luminosidade e o brilho também marcaram o estilo artístico de Dalí. Os trabalhos psicológicos de Freud influenciaram muito o artista nesse período. É desta fase que uma de suas obras mais conhecidas, A Persistência da Memória, que mostra um relógio derretendo. Em 1934, Dalí casou-se com uma imigrante russa chamada Helena Ivanovna Diakonova, conhecida como Gala. Em 1939, foi expulso do movimento surrealista por motivos políticos. Grande parte dos artistas surrealistas eram marxistas e justificaram a expulsão de Dalí, alegando que o artista era muito comercial. Em 1942, Dalí e sua esposa foram morar nos Estados Unidos, país em que permaneceu até 1948. Voltou para a Catalunha em 1949, onde viveu até o final de sua vida. Em 1960, Dalí colocou em prática um grande projeto, Teatro Museu Gala Salvador Dalí, em sua terra natal, que reuniu grande parte de suas obras. Em 1982, com a morte de sua esposa Gala, Dalí entrou numa fase de grande tristeza e depressão. Parou de produzir, se recusava a fazer as refeições diárias, ficou desidratado e teve que ser alimentado por sonda. Em 1984, tentou o suicídio ao colocar fogo em seu quarto. Passou então a receber o cuidado e a atenção de seus amigos. Dalí morreu na cidade de Figueres, em 23 de janeiro de 1989. De pneumonia e parada cardíaca.
Agora falaremos de Claude Monet. Claude Monet, juntamente com Renoir e Manet, criaram um movimento artístico chamado Impressionismo. Seu pai almejava vê-lo dando continuidade ao comércio da família, o empório de secos e molhados. Ao invés disso, Claude Monet tornou-se o precursor de um movimento artístico inovador e cujo nome, impressionismo, começou a ser usado após uma crítica pejorativa ao seu Impressão Sol Levante, quadro exibido em 1872 em conjunto com obras de Renoir, Degas e Cézanne, todos amigos seus. Claude Monet é um pintor francês conhecido pela sua contribuição ao movimento artístico chamado Impressionismo. Nascido em Paris em 14 de novembro de 1840, ele passou sua infância na Normandia, na cidade de Havre, onde sua família se instalou quando ele tinha 5 anos. Progressivamente, o jovem Monet foi desenvolvendo sua paixão, começando pela caricatura e em 1859 foi estudar pintura em Paris, na Academia da Suíça, apoiado por seu pai. Sua partida para a Algéria para realizar o serviço militar em 1861 o obrigou a fazer uma pausa em seus estudos, mas ele continuou a experimentar diferentes efeitos artísticos. Ele voltou a Paris em 1862, após contrair uma pleuresia. Ele conheceu o pintor suíço Charles Gleyre e trabalhou com Alfred Sisley, Auguste Renoir e Frédéric Bazille, que iriam se tornar seus amigos próximos. Durante a segunda parte dos anos 1860, Monet pintou com um estilo que lembra aquele de Edouard Manet. À medida que reforçava seu estilo, Claude começou a confrontar dificuldades financeiras, já que nenhum salão aceitava expor suas obras. Apesar do sucesso da tela La Femme Robe Verte, o vestido verde, que representava Camille Dancieux, a mulher com quem ele se casaria em 1870. Em seguida, Monet foi para Londres, no momento da Guerra Franco-Prussiana, lá conhecendo o Marshal de Paul Durand-Ruel, que ao comprar suas telas terminou contribuindo enormemente para a difusão das obras dos impressionistas. Uma parte do futuro grupo dos impressionistas, composta por Monet, Manet e Renoir, se uniu em 1872 em Argenteuil, e a primeira tela surgida deste movimento artístico foi Impressão Nascer do Sol, que deu, aliás, o nome ao movimento. Esta pintura foi apresentada ao público na primeira exposição impressionista em 1874. Este ano marcou o apogeu do impressionismo e definiu Claude Monet como sendo um dos criadores do movimento. Apesar das críticas satíricas, 6 exposições foram apresentadas até o ano de 1882 pelos impressionistas. As aquisições contínuas de Durand-Ruel permitiram a Claude Monet viver decentemente, sem precisar participar dos salões oficiais. Em 1883, Monet terminou se mudando para Giverny, com sua companheira Alice Rochede, os 6 filhos dela e os 2 filhos dele. Giverny foi um verdadeiro porto de paz para Monet, apesar das inúmeras viagens que ele fazia para se inspirar nas diferentes paisagens francesas. Ele terminou por comprar, em 1890, a casa na qual havia morado em Giverny. E seus jardins o inspiraram a criar obras hoje bastante reputadas como a série das Nenúfares. No fim da vida de Claude Monet, sofreu com catarata, o que afetou seu entusiasmo para continuar seus estudos. Monet morreu na sua casa em Giverny, no dia 5 de dezembro de 1926, cercado pela sua família, e encontra-se enterrado no cemitério da igreja de Giverny. Em seguida, uma fundação foi criada para manter a propriedade de Giverny e torná-la disponível ao público. Visitar Giverny é ideal para explorar o ambiente, grande fonte de inspiração para o pintor, e contemplar as obras de arte de Monet e de outros grandes artistas impressionistas no Museu do Impressionismo.
François Thibault-Sisson, from Le Temps. The newspaper? I wrote to you, Monsieur Monet. At least you got my name right. That's a start. I was here on time. I've been right round the garden looking for you. Yeah. Do look a little red. Almost vermilion. Journalists. They all want to know me now. So many interviews and articles. It wasn't always like that. We saw the world afresh, but for a long time the world didn't seem to understand us. I'm on my own here! The Impressionists, they called us. We were painters of water, of light, of colour. We were of our own time, yet beyond it. Por hoje, encerramos o Arte em Foco. Esperamos ver vocês novamente. Até a próxima! Até a próxima!